Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e para todos os municípios, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelos telefones, pelas redes sociais que já estão aí no seu vídeo. A Organização das Nações Unidas, a ONU, nasceu em 1945 para garantir que um desastre como o da Segunda Guerra Mundial não voltasse a ocorrer. Mas o que se vê hoje em dia é que uma série de conflitos envenenados em diversos lugares traçam um balanço sinistro. O secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Humanitários e Emergenciais, Stephen O'Brien, alertou que o mundo está sofrendo a maior crise humanitária nos mais de 70 anos da história da ONU. O secretário-geral da ONU, após as advertências, ele pediu uma injeção imediata de fundos para socorrer a Somália. O mundo enfrenta hoje sua maior crise humanitária desde o ano de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Com mais de 20 milhões de pessoas em 4 países enfrentando situação difícil por causa da fome, segundo o chefe humanitário da ONU, Stephen O'Brien, disse para o Conselho de Segurança da ONU que sem esforços globais, coletivos e coordenados, as pessoas irão simplesmente morrer de fome e muitos mais sofrerão e morrerão de doenças. O físico e matemático Isaac Newton, considerado o profeta do Apocalipse, disse que o mundo pode acabar em 2060. Ele acreditava que a Bíblia tinha profecias em código e tentou desvendar algumas, chegando a prever o fim dos tempos. O chefe humanitário da ONU, Stephen O'Brien, disse ainda que a maior crise humanitária acontece no Iêmen, onde 2/3 da população, o que equivale a 18.800.000 pessoas, precisam de ajuda e mais de 7 milhões não sabem de onde virá a sua próxima refeição, segundo o chefe humanitário da ONU. Isso significa 3 milhões de famintos crônicos. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Tuberculose existe, mas tem cura. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E hoje o nosso entrevistado, com muita honra, é o professor Dr. Adriano Fernandes Ferreira, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Maringá, no estado do Paraná, é mestre em Direito, Estado e Cidadania pela Universidade Gama Filho, doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha. Atualmente é professor de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, coordenador geral da Comissão de Processos Administrativos Disciplinares, subchefe do Departamento de Direito Público, coordenador da pós-graduação, representante docente do Conselho Universitário da Faculdade de Direito, membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e membro da Câmara de Inovação Tecnológica,
Todas essas atividades são na UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Bom dia, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Panorama Jurídico. Bom dia, eu que agradeço ao senhor e ao telespectador que nos assiste nesse momento. Estamos à disposição para as suas inquietações, perguntas. Nós queremos começar sabendo sua opinião sobre uma questão que está afligindo o mundo todo. A Coreia do Norte e os Estados Unidos, eles estão em uma iminência de uma guerra, né? Então, no seu ponto de vista, é possível que aconteça essa terceira guerra mundial, que realmente o Donald Trump ele perca o controle e acione os botões e de repente tudo pode acontecer? Inclusive os submarinos, os navios já estão na península, na Coreia, né? E isso daí já está realmente bem avançado. Como é que o senhor vê essa questão? Atualmente, professor Eliezer, essa tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte aumentou. Com agressões verbais, com algumas advertências, principalmente pelos Estados Unidos, e com o momento que o Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, a gente vê alguns movimentos militares que preocupam sim, né? Que preocupam sim a comunidade internacional, e a crise entre dois estados está acirrada. Todavia, a gente observa que somente os Estados Unidos é uma potência militar hoje, né? Diferentemente da Coreia do Norte, que está nos seus inícios, está aí na fase embrionária com relação às suas armas de potência, né, em massa. Nós temos aí hoje, o New York Times afirmou que cita a possibilidade sim desse conflito armado e compara o momento atual com a crise dos mísseis lá de 1962 com Cuba. A solução militar hoje seria a pior solução. As diferenças entre Estados Unidos e Coreia do Norte deveriam ser resolvidas colocando-se à mesa, né, esses problemas e negociações. Inclusive, essas negociações é um tópico específico do direito internacional público que meus alunos estudam, que diz respeito, então, que todas as formas de conflito devem se buscar uma solução que seja pacífica. A última ratio seria a possibilidade de uma guerra armada. Então, nós temos aí que, desde 1924, a Corte Internacional de Justiça tem afirmado que conflito é todo desacordo existente entre dois estados, seja de fato ou seja de direito, e que existe a oposição de interesses. Esse conflito ele pode ser de natureza política ou de natureza jurídica. Esse de natureza jurídica pode decorrer principalmente de violação de tratados internacionais, de descumprimento de tratados internacionais ou de princípios gerais do direito internacional público. E a gente observa que dos métodos de solução pacífica das controvérsias internacionais, nós podemos afirmar que dois métodos primeiros são os métodos chamados de caráter amistoso, que nós teríamos os meios diplomáticos e nós teríamos também os meios jurídicos. Dentro desses meios diplomáticos, nós teríamos as negociações diretas, nós teríamos a participação de terceiros, né, mediante uma mediação. Dos meios jurídicos, nós poderíamos falar até de se levar uma corte internacional para essa corte vir discutir, né, e solucionar esse conflito. Professor, vamos imaginar uma hipótese provável até que ocorra essa guerra. O senhor entende que esses países poderiam desrespeitar essas resoluções do Conselho de Segurança da ONU? Os descumprimentos já estão acontecendo por parte da Coreia do Norte, né, que está fazendo testes balísticos, né, ameaçando a comunidade internacional, e a movimentação também militar. Essa movimentação militar traz uma inquietude aos países que estão nessa região. Então, nós podemos observar que os meios diplomáticos seriam as melhores formas hoje de solução desses conflitos. Não ocorrer nesse meio diplomático, nós poderíamos partir para um outro meio, que seriam os meios coercitivos, que são as sanções internacionais, seja através de embargo econômico, seja através de qualquer outra sanção internacional. Mas, sobretudo, nós podemos observar que o governo Trump já declarou e afirma isso claramente, que ele quer esgotar todas as vias diplomáticas e pacíficas. E a última ratio, a última opção seria, então, quando houvesse uma ameaça iminente, seria partir para uma agressão ou para uma forma de coerção, né? Então, eu acho que deve-se esgotar esses meios primeiros. Uma guerra nunca é bom
para nenhum dos lados. A guerra só traz prejuízo, principalmente para a sociedade, né? Marcando seus pontos de interesses. Professor, essas eleições presidenciais na França poderia servir de um gatilho para uma cisão importante na União Europeia, já que perdeu o Reino Unido? Nós podemos falar hoje que já aconteceu o primeiro turno, né? Nós estamos aí entre o primeiro e o segundo turno. No primeiro turno, credenciou então Macron e a Le Pen para concorrer a esse segundo turno das eleições presidenciais francesas. Nós sabemos que o Macron é vinculado ao partido En Marche, que é uma força política progressista que busca principalmente as melhores ideias de centro-esquerda e de centro-direita. E na oposição a Macron está a Le Pen, que é da Frente Nacional, de extrema-direita, de caráter progressista, nacionalista e conservadora. Ressalta-se que nos últimos 30 anos, e é decorrente dessas últimas 3 décadas, o resultado dessa eleição, que os partidos principais franceses não estão na disputa do segundo turno, o que não ocorre desde a década de 60, que nós temos que a França não conseguiu resolver os seus grandes problemas. Quais são esses? A questão do desemprego, da pobreza, da integração dos imigrantes, que são descriminalizados dentro da França. E os franceses eles têm um orgulho do chamado bem-estar social, o welfare state, que dá condições desse caráter democrático da França, da liberdade, fraternidade. E nós podemos observar que Macron entende, principalmente, que a União Europeia é uma das coisas mais importantes da França hoje e que tem por objetivo manter e fortalecer a União Europeia. Por outro lado, a Le Pen, com seu caráter nacionalista, ela busca fechar a França, vai dar uma maior protecionismo à França. E nós vamos ver que gera, então, um rompimento com a União Europeia e provavelmente possa ocorrer um Brexit. Todavia, ele é muito mais importante do que aconteceu com o Reino Unido, porque o Reino Unido não utilizava o euro como moeda principal e o Reino Unido não foi fundador da União Europeia, diferente da França, que se utiliza do euro e que foi um país fundador da União Europeia. Então, a partir dessa ideia, nós podemos olhar que esse segundo turno das eleições presidenciais francesas não é nada mais, nada menos que um referendo à União Europeia. A partir daí, nós vamos descobrir se a França vai continuar ou não na União Europeia, a partir da eleição ou da extrema-direita ou do conservador, né? Desse partido conservador de extrema-direita ou os países centro, né? Esquerda ou direita, com o Macron. Perfeito. Professor, qual o papel da Rússia e da China em um eventual conflito armado? E como o Brasil deveria se posicionar? Eu estou fazendo umas perguntas para o senhor, que o senhor conhece muito de ciência política também, e eu gostaria que o senhor trouxesse essa colaboração para o nosso público de casa, porque é difícil a gente ter um doutor, uma pessoa tão experiente como o senhor aqui. O senhor teria como nos explicar essa questão, se houver um conflito da Rússia, da China, como se posicionaria o Brasil? Eu agradeço os elogios, professor. Hoje o cenário internacional ele é especulativo, né? A gente pode falar e discorrer, tem várias correntes sobre o assunto, mas na minha visão hoje é pouco provável que ocorra um conflito, né, terrestre aberto entre os Estados. Até porque, quando a ONU foi criada em 1945, ela foi criada com esse objetivo, de evitar uma terceira guerra mundial, de uma segurança jurídica, de uma igualdade jurídica entre os Estados. Mas, dentro dessa mínima probabilidade, e se ela vier a ocorrer, o Brasil tem que adotar a sua postura que sempre adotou, ser proativo, né? Principalmente nesse cenário internacional, recebendo aqueles que queiram construir uma nova realidade, um mundo diferente. O Brasil não é um país bélico, o Brasil, nós brasileiros, nós não somos partícipes da guerra, né? Nós somos sempre mais dedicados, né, às coisas internas, às questões internas do nosso país. Passivos em relação à guerra, né? Com certeza. Professor, mais uma questão dentro da ciência política. Eu gostaria que o senhor explicasse, porque está havendo uma invasão dos venezuelanos em Manaus, venezuelanos, né? Eles estão sendo refugiados aqui, não sei se esse é o termo correto, mas como o senhor avalia essa tensão venezuelana e o impacto no bloco do Mercosul, por exemplo? A Argentina e o Brasil vivendo crises econômicas estruturais. Como o senhor avalia esse contexto todo?
Nós podemos tratar o venezuelano ou como imigrantes, né, ou como refugiados, depende do ponto de vista que for analisado o conflito dentro da Venezuela. E hoje, o Brasil, principalmente o estado do Amazonas, é uma opção para os venezuelanos. Por quê? Nós sabemos que por muito tempo, né, por mais de 2, 3 anos já esse conflito ocorrendo na Venezuela, eles desceram para Roraima. Roraima está saturado. Então eles começaram a descer para o sul do país. E Manaus é um polo, né, é uma grande cidade, na qual eles têm expectativas de que seja melhor do que o país deles. E com certeza está melhor do que o país deles. Mas eles não pertencem à nossa sociedade e eles se sentem excluídos também. Então esses venezuelanos, eles deixam o país dele em busca de melhores condições de vida, porque o nosso país vizinho, né, a Venezuela, ela está numa grave crise política e econômica. E dentro dessa crise política e econômica ocorre a escassez de alimentos, a situação que leva a população então a buscar amparo em um outro país. E a gente vê que o Brasil é uma potência aqui na América do Sul. E ele é equiparado para essas pessoas, os venezuelanos, como também foram para os haitianos, uma expectativa de uma melhor vida, como é os Estados Unidos para alguns, como é a União Europeia para outros imigrantes. E a gente pode falar que esses problemas sociais, eles vêm buscar e tentar resolver aqui no nosso território. A gente vê que a Venezuela, então, como membro do Mercosul, não é preciso de visto para os venezuelanos entrarem no Brasil. Basta eles apresentarem um documento de identidade, eles terão direito de permanecer no Brasil 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, e a Polícia Federal na fronteira é obrigada a entregar esse visto de autorização para eles adentrarem o território. Como imigrante, eles têm várias dificuldades, porque a nossa lei de imigração ela é burocrática. Apesar de ter sido reformada, está aí para sanção do presidente da República, né, mas ela é uma lei extremamente burocrática. O Estatuto do Imigrante no Brasil é uma lei que ela traz dificuldades para o visto de permanência. É necessário se justificar ou o trabalho, ou um casamento, ou um filho nascido dentro do território brasileiro. Já o que se opta pelos venezuelanos, então, é um pedido de refúgio, que é um pedido mais rápido, mais célere, e ele tem o protocolo desse documento. E de posse desse protocolo do documento de refúgio, ele pode tirar alguns documentos básicos. E de posse desses documentos, ele pode buscar algumas condições aqui dentro do território brasileiro. E nós podemos observar que eles não se enquadram como refugiados, em alguns aspectos. Porque o refugiado é aquele que foge de uma perseguição política, de uma perseguição étnica, religiosa, racial. Eles estão aqui como imigrantes econômicos, principalmente. Eles estão fugindo de uma crise econômica. Então, nós podemos asseverar isso com legítima e plena certeza que a vida deles aqui no Brasil não é muito fácil. Que eles estão ou no subemprego ou no emprego informal. Então, eles concorrem com os brasileiros que também estão nessa classe de emprego informal. Então, eles têm uma dificuldade de viver aqui no território brasileiro. Ótimo. Que opinião excelente, senhor Deus, sobre esse assunto. Eu creio que o público de casa está maravilhado, porque não é todo dia que a gente tem uma aula dessa de alto nível. Professor, outra opinião que nós estamos querendo saber do senhor, sobre a questão das reformas. O senhor entende que o Congresso e o governo, ou seja, o Legislativo e o Executivo, tem realmente legitimidade para votar essas reformas trabalhistas em regime de urgência, reforma trabalhista, reforma da Previdência, ou o senhor acha que é necessário uma reforma política e tributária? Qual é o seu ponto de vista? Professor Eliezer, esse é um tema de bola dividida, né? Porque quando a gente fala em legitimidade, a gente está numa discussão saindo, né, de um processo de impeachment, né, no qual o vice vem assumir a presidência da República. Quando a gente fala no termo legitimidade para o direito, a gente utiliza um termo de legitimidade que seja aquele teoria geral do Estado, né, aquele da ciência política. Que legitimidade é aquele governo que exerce o seu mandato de forma legítima. E nós podemos analisar que essa legitimidade decorreu do cargo, né? Qual era o cargo? Era vice-presidente da República, e a partir do momento em que ocorre a vacância do cargo, o vice assume naturalmente. Então, que ele é legítimo, não tenho certeza sob o ponto de vista jurídico. Agora, a legitimidade, sob o ponto de vista social, é discutível essa legitimidade. Da urgência, que eu gostaria que o senhor interpretasse mais isso aí.
seria uma medida que ele está pedindo urgência, que seja realmente a toque de caixa, uma coisa rápida. Nós podemos observar do passado que os outros vices que assumiram também, sob o ponto de vista, né, foi o nosso ex-presidente Sarney e o Itamar Franco, eles adotaram medidas que marcaram a história do país. Eles fizeram reformas econômicas, né? O Plano Real é um exemplo deste, que veio trazer resultado para a nossa sociedade. Então, hoje, tanto o Executivo como o Legislativo, eles têm que demonstrar e marcar na sua história que eles fizeram algo importante. Então, hoje, que decorre importante para a nossa sociedade, nós podemos falar que são grandes reformas. Além da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma política, a reforma tributária, eu acho que é mais importante ainda os políticos pensarem numa reforma ética, numa reforma moral, para depois se discutir temas dessa envergadura, porque o nosso Congresso hoje está eivado de denúncias da Lava Jato, infelizmente. Falar nisso, professor, já estamos às portas de uma eleição presidencial, né? Como o senhor analisa essa questão das delações premiadas da Lava Jato, que vem atingindo uma grande parte dos políticos? O senhor entende que isso vai coibir um pouco o político atingido por uma delação premiada, vai inibir? O senhor teria como antecipar alguma coisa sobre essa corrida presidencial? As eleições presidenciais para 2018 é uma grande incerteza. Nós estamos aí num cenário que tem um vazio político, nós estamos num vácuo político, mas estamos diante de um grande jogo de xadrez. Nós estamos vendo as manobras acontecendo e parece que 2018 está muito distante. Mas para os políticos, 2018 já começou. A eleição já está às nossas portas e eles sabem disso. E nós precisamos saber quem são as principais lideranças hoje no Brasil. Então, para a presidência da República hoje, nós temos vários nomes cotados, existem pesquisas que indicam esses nomes e que sempre canonizam, né, determinadas pessoas. As mesmas pessoas já são figuras do passado que estão concorrendo novamente. A gente não vê nenhum nome novo surgindo nesse cenário. E vai conseguir espaço para ser presidente da República, tendo em vista o tamanho do nosso país, né, a diversidade que nós temos no nosso país, vai ser sagrar ganhador aquele que conseguir estruturar um melhor grupo. Porque a nossa eleição presidencial, ela parte das eleições estaduais também. E a partir daí a gente vai analisar o contexto nacional. Professor, e no Amazonas, na sua ótica, quem tem densidade política para concorrer ao governo do Estado? Professor, continuando nesse raciocínio, nós podemos afirmar o seguinte, que dificilmente vai aparecer um nome novo para concorrer ao cargo de governador em 2018. Até porque isso decorre do tamanho do nosso Estado, a diversidade que nós temos de eleitores no Amazonas, então os nomes já são aqueles conhecidos dos amazonenses. Nós podemos falar que qualquer figura nova que aparecer, ele vai buscar uma projeção para as próximas eleições, para se tornar conhecido para as próximas eleições. O Estado é muito grande, é muito difícil ter acesso ao eleitor do interior. O eleitor do interior tem dificuldades até de comunicação, principalmente pelas redes sociais, então você ainda tem que fazer aquela campanha à moda antiga, presencial, corpo a corpo, e isso torna-se uma campanha muito cara. E hoje nós sabemos que com o financiamento de campanha controlado como está pelo TSE e pelos TREs, nós vamos saber então que é muito difícil fazer uma campanha no interior. E quem tem as reais possibilidades de vitória são aqueles que tiver um enraizamento melhor dentre os prefeitos, dentre os vereadores, quem tiver o maior número de apoiadores dentro dos municípios. Então, uma figura nova hoje é difícil concorrer nesse cenário jurídico, né, de política no estado do Amazonas. Professor, qual a sua percepção sobre essa questão da violação dos direitos humanos dentro dos presídios no Brasil? Vamos falar a nível Brasil, porque o senhor é internacional. Temos que abranger logo toda essa questão, porque isso é uma questão geral, não é só no Amazonas, né? Eu até ampliaria, professor Eliezer, é uma questão a nível mundial. Mundial, né? Ótimo. Eu falaria para o senhor, principalmente, nós temos um livro publicado no qual se diz sobre os direitos humanos e o sistema interamericano. Então, se faz uma análise com relação às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a gente vê que tanto a Corte como a Comissão já têm punido os estados na América com relação à violação desses direitos no sistema carcerário.
O nosso sistema prisional, agora no Brasil, né, principalmente pelas nossas leis e pela nossa Constituição, ele tem dois objetivos básicos: sancionar os delinquentes e reeducar. A gente observa que, infelizmente, ele não cumpre nenhum dos dois papéis. Seria a ressocialização, né? A ressocialização. Então a gente observa que dessa inércia de não ressocializar e nem de punir, decorre alto índice de reincidência. Então a gente observa um grande número de presidiários, ex-presidiários, retornando para o sistema, porque ele falta esse apoio quando está cumprindo a sua pena para ele se ressocializar. Então a gente observa que os direitos básicos do preso são violados. Quais são esses direitos básicos violados? Principalmente a saúde, né? Uma qualidade de saúde. A gente observa uma formação intelectual defasada dentro do sistema penitenciário. Nós não temos educação, não se leva a educação para o sistema penitenciário. Incentivo ao trabalho. Então a LEP prevê que esses 3 eixos são básicos, a Lei de Execução Penal prevê esses 3 eixos básicos: educação, saúde e trabalho. A gente vê essa superlotação do sistema penitenciário e que gera essa violência dos próprios presos. O preso tem que fazer parte de uma facção, ele não pode dizer que não faz parte de uma facção, ele tem que se integrar a alguma facção dentro do sistema prisional. E um erro na entrada: a separação de menores potencial ofensivo daqueles crimes mais violentos, né? Então, quando se mistura esses dois, os pequenos infratores com os grandes perigosos, a gente vê que os grandes infratores acabam influenciando aqueles menores. Professor, nosso tempo é muito exíguo. Infelizmente, nós já chegamos ao final, mas nós temos um espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Agradecemos muitíssimo a sua presença aqui no programa Panorama Jurídico. Eu que agradeço, professor, a participação num programa, um programa tão robusto como o programa que o senhor faz, já arraigado na sociedade amazonense, que traz um conhecimento essa manhã de sábado para todos os amazonenses. Então, com relação ao sistema prisional, só para a gente fechar, precisa de um esforço conjunto de articulação dos diversos níveis de governo. E nós podemos falar que essa sociedade tem que participar dessa reestruturação do sistema penitenciário, buscando principalmente a alteração na lei para garantir principalmente a autonomia do executivo e esse executivo poder atuar dentro do sistema penitenciário, a participação efetiva do Ministério Público como ele está atuando. E aí nós podemos observar ainda as sanções disciplinares. Quem descumprir o sistema tem que sofrer sanções sérias, como o uso do celular, a violência dentro do próprio presídio, esse uso de objeto proibido. E para finalizar, professor, eu vou trazer para o senhor algumas notícias que são primeiras, né? Tem que colocar no programa do senhor a informação que não foi divulgada ainda. Ótimo. No mês de agosto, estaremos muito gratos. No mês de agosto, nós estamos provavelmente lançando a nossa 3ª pós-graduação. Nós temos uma pós-graduação em Direito Público, uma pós-graduação em Processo Civil e nós vamos lançar uma pós-graduação em Soluções Adequadas de Conflito, que hoje, no jargão popular, se diz soluções. Dessas soluções adequadas de conflito seria uma mediação, a conciliação, né, a arbitragem, mas nós vamos ver que são várias as formas de soluções adequadas de conflito. Para alguns conflitos, a solução adequada é o UFC, né? O indivíduo vai para dentro do ringue, disputa e ganha, né? Para outras, não. A gente tem que usar a mediação, usar a conciliação, usar o poder judiciário. Então, provavelmente, nós já estamos, né, com o projeto tramitando. Em agosto, nós vamos lançar a pós-graduação em Soluções Adequadas de Conflito, ressaltando que as 3 pós-graduações da Universidade Federal do Amazonas, da Faculdade de Direito, são pós-graduações gratuitas. Não se paga nada para ser aluno da pós-graduação da UFAM, é um ensino gratuito. É muito caro uma pós-graduação. Com certeza, hoje em torno de 7 mil, 8 mil, 9 mil reais. Né? E nós temos na UFAM também 3 grandes projetos que eu administro, que eu coordeno esses projetos, que é o Capacitar e Conciliar, que é um projeto em parceria com a 4ª Vara de Família, no qual nós capacitamos os nossos alunos para serem conciliadores em grandes eventos da 4ª Vara de Família e agora em parceria com a 10ª Vara de Família. Está no site da UFAM? Já saiu no site a capacitação. E os dias que nós vamos fazer a conciliação é no dia 19 na 4ª Vara de Família, 19 de maio, e no dia 2 de junho na 10ª Vara de Família. Nós vamos tentar atender em torno de 1000 processos nesses 2 dias. Esse projeto já tem 6 anos, nós já atingimos mais de 6 mil audiências realizadas, com em torno de 70% de êxito nesses acordos. Ótimo. Professor, infelizmente o tempo realmente já encerrou, mas
Queremos agradecer muito mesmo a sua presença mais uma vez. E quem chegou agora, nós estamos no final do programa, entrevistamos aqui o professor Adriano Fernandes Ferreira, ele é doutor em Direito. Hoje está aqui gentilmente dando uma colaboração para o programa Panorama Jurídico e quem ganha é você que está em casa. Então nós ficamos por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado. Um forte abraço.